Pessoal, conforme a gente combinou, eu estou aqui hoje com o Dr. Sérgio Moura, foi meu colega de faculdade, neurologista, especialista em medicina do sono, é uma das maiores referências que a gente tem aqui no Maranhão. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre sono e o coronavírus, como ele tem afetado o comportamento das pessoas, que óbvio que tem repercussões em um sentido amplo da vida das pessoas, e o sono tem sido incluído nisso. Eu fiz uma enquete recentemente no nosso perfil, 70% das pessoas referiram que estão com sono prejudicado, com alteração completa de ciclo por conta da ansiedade com o coronavírus. A gente fala um pouquinho sobre isso aí. Aí, Sérgio, pode começar explicando para o pessoal. Tá certo. Te apresenta. Em primeiro lugar, estou orgulhoso com o convite, né? Você é um amigo de longa data, né? Estudamos juntos na faculdade, fizemos residência no mesmo hospital, né? Em São Paulo. E é muito bom a gente poder estar aqui hoje para poder ajudar um pouco as pessoas, levar informação sobre esse tema. Bem, para quem não me conhece, eu sou médico neurologista, sou especialista em medicina do sono. E a gente trabalha muito focado nisso, atende muitos pacientes com problemas de sono, e a gente sabe que os problemas do sono eles são muito relacionados ao estado emocional, à capacidade do indivíduo de conseguir relaxar ou se manter alerta, né? E em situações de estresse, o sono pode ficar de má qualidade, o indivíduo pode desenvolver quadros de insônia, né? E a gente está passando por um momento onde isso vai se tornar cada vez mais frequente, onde esse problema vai aflorar nas pessoas por conta das preocupações, da ansiedade relacionada às expectativas da doença, da preocupação com situações de saúde de seus familiares, com sua própria saúde, com relação ao estresse da situação financeira do país e das pessoas. E então a gente tem visto isso cada vez mais. Ansiedade, Sérgio, insônia e pandemia. Como é que esse trinômio resulta? Qual o resultado dele? Bem, a gente espera que a insônia das pessoas piore, né? Bem, a princípio eu acho que é interessante a gente contar para as pessoas o que é insônia, né? Muita gente dorme pouco, mas não tem insônia porque se sente bem, né? Então, insônia consiste na dificuldade de iniciar ou de manter o sono, ou ainda o indivíduo que desperta muito cedo no final da madrugada e se mantém insatisfeito por essa quantidade de sono. Então, em geral, quem dorme pouco tem dificuldade para manter uma quantidade de horas adequada, se sente cansado, se sente indisposto, tem sintomas diurnos durante o dia, né? Sintomas de fadiga, de indisposição, de irritabilidade, né? E então a gente pode chamar isso de insônia. Né? Tem pessoas que têm uma necessidade menor de horas de sono, então indivíduos que dormem 5 horas e meia, 6 horas por noite e acordam bem, se sentem bem, essas pessoas não têm insônia. Né? E também existem pessoas que têm um horário, um ritmo de sono inadequado. Então o indivíduo, apesar de dormir 8 horas, 9 horas adequadamente, ele dorme em horários errados. Por exemplo, o indivíduo que dorme às 2 da manhã... 3 da manhã, como teve um internauta que nos fez uma pergunta. Isso, o indivíduo que dorme às 3 da manhã e acorda 11 da manhã, acorda meio-dia, né? Isso, porventura, pode parecer insônia, mas não é. É o que a gente chama de distúrbios da fase do sono, ou distúrbios do ritmo do sono. Isso gera impacto global assim, para a saúde em termos sistêmicos? Gera, tanto a insônia quanto os distúrbios do ritmo do sono. Dormir pouco, por poucas noites ou eventualmente causa sintomas durante o dia, como a gente já citou, né? O indivíduo pode se sentir irritado, com dificuldade de concentração, dificuldade de memória, pode ter alteração do humor, pode ter fadiga, sensação de perda de energia, menor produtividade no trabalho, né? Mas quando isso é transitório, após algumas noites de sono adequado, a pessoa volta a se sentir bem, né? À medida que esse quadro de insônia, de sono de má qualidade se perpetua, isso passa a trazer consequências para o organismo no longo prazo.
Por exemplo, o que é mais marcante para a gente é o aumento do risco cardiovascular. Então, aumento do risco de AVC, de infarto, aumento da pressão arterial, né, predisposição para diabetes, né, que leva à resistência à insulina. O estresse, de uma maneira geral, pode levar a esses fatores, né? E, além disso, dificuldade de aprendizado e de memória, né? Predisposição para transtorno do humor, principalmente depressão. Então, a insônia é um fator de risco para o indivíduo desenvolver depressão, assim como a depressão também é um fator de risco para a pessoa desenvolver insônia. Tá? Então, o fato é que, à medida que essa insônia se torna crônica, e o limite para a gente, do ponto de vista técnico, são 3 meses, né? Insônia que dura mais de 3 meses, ela passa a trazer prejuízo no longo prazo para o indivíduo. Sérgio, existe uma quantidade mínima de horas, mais ou menos, estratificada por faixa etária? Sim, existe. O indivíduo adulto, ele precisa de cerca de 7 a 8 horas de sono por dia. As crianças Nós estamos falando aí de 18 a que idade, mais ou menos? 18 a 60 anos. Nessa faixa. Então, essa necessidade de cerca de 7 a 8 horas por dia. O adolescente dorme mais, né? E as crianças também. Né? O recém-nascido chega a dormir 18 horas por dia. Né? E esse padrão de sono é diferente. O recém-nascido tem períodos curtos de sono, intercalados com períodos acordados. E a gente não, o indivíduo adulto, a criança, né, a partir de 1 ano, 6 meses, 1 ano, passa a concentrar essa quantidade de sono mais no período noturno, apesar das crianças terem ainda cochilos ao longo do dia, o indivíduo adulto não. O sono normal do adulto é um sono concentrado no período da noite, e algumas pessoas têm o hábito de cochilar depois do almoço, desde que seja, isso é saudável, desde que seja um período curto, né? E o idoso, ele tende a ter uma redução da quantidade total de sono e fragmentar também o sono, tirar cochilos, assim como é na criança pequena. O idoso, principalmente os grandes idosos, a partir de 80 anos, né, tendem a cochilar muito durante o dia. Obesidade e sono. A obesidade também pode ser uma consequência da insônia no longo prazo, né? Os hormônios relacionados à saciedade e ao apetite, eles ficam desregulados no paciente com insônia. Então, quem tem insônia tem uma redução do hormônio que causa saciedade e ele tem um aumento do hormônio que leva ao apetite, né? Que seria a leptina e a grelina. Então, grelina está alta e leptina está baixa. Isso favorece a obesidade, né? Então, insônia favorece a obesidade. Além disso, a obesidade por si só, ela piora a qualidade do sono. E a principal consequência mais objetiva da obesidade é a apneia do sono. Então, é um fator de risco importante para a apneia do sono, e o indivíduo que tem apneia ronca, tem pausas respiratórias durante a madrugada, tem o sono fragmentado, acorda muito cansado, mas ao contrário de quem tem insônia, em geral quem tem apneia tem muita sonolência, dorme muito, tanto durante o dia quanto durante a noite, apesar de ser um sono de má qualidade. Sim. Tu achas assim, por exemplo, a gente está observando esses casos de coronavírus, de mortalidade acontecendo de maneira estratificada por idade, que é abaixo de 19 anos praticamente não tem óbito, de 19 a 40 anos tem 0,3, de 40 a 50 tem 1,2, aí sobe mais um pouquinho de 50 a 60 e a gente começa a ter uma mortalidade de até 15% em cima de quem está em 80 anos, além de 80 anos. 7 de cada 10 pacientes que estão internados nas UTIs com coronavírus e vão a óbito são obesos, principalmente. Então a gente vê que a obesidade, muito provavelmente, também nesses pacientes ela contribui, né, para um agravamento respiratório também, da mesma forma que a própria apneia faz, né? Com certeza. A gente não sabe o papel de cada doença na mortalidade do coronavírus, né? Mas pode ser que entre como comorbidade pulmonar, né, respiratória,
um fator de risco e a gente não tem métodos até então para aferir isso, né? Para É uma doença muito nova, né? para saber se quem está morrendo tem mais apneia ou não. Mas sabe o que é interessante, Iglesio? É que a apneia é uma doença extremamente prevalente, acomete cerca de 30% da população e a maioria das pessoas que têm apneia não sabem que tem apneia e provavelmente a apneia é um fator de risco para várias doenças que a gente nunca suspeitou, como por exemplo demências, né? A gente tem trabalho mostrando a prevalência de doença de Alzheimer em pacientes que têm apneia muito maior do que em quem não tem. E esses fatores se confundem, né? O paciente que tem apneia é mais hipertenso, o paciente que tem apneia do sono ele é mais obeso. Então talvez esses pacientes que estejam morrendo nas UTIs também tenham apneia. Até porque a apneia do sono é uma doença sistêmica que causa lesão endotelial, causa aumento do risco cardiovascular, aumento de infarto, né? Causa má perfusão tecidual, então é uma doença inflamatória também, né? Então é possível que esteja relacionado sim. Né? Melatonina, medicamentos naturais e os ansiolíticos, benzodiazepínicos. Quando é que tu chegas a indicar algum desses medicamentos? Quais deles realmente têm eficácia comprovada? Bem, benzodiazepínico, né, para quem não sabe, são as medicações de tarja preta, né, são aqueles calmantes que alguns podem induzir o sono e possuem tarja preta. Benzodiazepínico nunca ou quase nunca, né? O benzodiazepínico ele tem um papel muito específico em algumas situações, como por exemplo em alguns transtornos psiquiátricos, alguns transtornos de ansiedade, como por exemplo na síndrome do pânico, o benzodiazepínico pode ser usado pontualmente em determinadas situações por um tempo curto, né? Mas com o intuito de tratar a insônia a gente não utiliza. A não ser que essa doença psiquiátrica que esteja acompanhando a insônia precise do uso do remédio. Né? Então o que a gente mais faz na nossa especialidade é retirar benzodiazepínico de pacientes que já têm alguma dependência por usar que é muito comum, né, Sérgio? É muito comum, mas felizmente tem diminuído, né, por conta da informação da população a respeito do risco desses remédios. Melatonina, passiflora. Os calmantes naturais, o que a gente tem de evidência sobre a eficácia são, na verdade não seriam calmantes, seriam hipnóticos, né, as medicações que induzem o sono e que porventura podem ter algum efeito calmante ansiolítico, né? O que a gente tem de evidência é a valeriana, é uma substância bem estudada e tem eficácia. Eventualmente a gente utiliza, mas a gente sabe que tem um efeito limitado, é uma medicação fraca. Né? Então, para quadros crônicos, indivíduos que já têm insônia há muito tempo, talvez não respondam só com o uso dessas medicações. A melatonina é um hormônio que a gente produz, né? O organismo produz todo dia, em determinado horário, desde que estejamos no escuro, isso é uma informação interessante. Então, todos nós produzimos a melatonina, mas se estivermos sob estímulo luminoso, essa melatonina não vai ser produzida. Né? Então, o cérebro consegue inibir essa produção se estiver na presença da luz. E isso tem a ver com os hábitos das pessoas de uso de aparelho eletrônico durante a noite. É importante a gente alertar. Isso atrapalha o início do sono também por conta da inibição da melatonina. Smartphone tem atrapalhado o sono das pessoas? Smartphone, tablet, TV. A TV até com menos intensidade, porque a gente não assiste a TV muito próximo, em geral muito próximo da tela. Mas os aparelhos de smartphone são próximos do rosto e o estímulo luminoso é importante e é capaz de inibir a produção de melatonina e atrapalhar o início do sono. Né? Agora, a administração de melatonina como suplementação, ela é muito específica. A gente vê o uso indiscriminado. Nos Estados Unidos eles vendem em supermercado. No supermercado, como suplemento alimentar, etc. Né?
Então a gente vê o uso muito disseminado, mas não tem utilidade na maioria das vezes. Melatonina serve para esses indivíduos que têm o ritmo do sono desregulado, que dormem mais tarde, acordam mais tarde. Né? Tem pacientes também que dormem mais cedo e acordam mais cedo, isso é mais frequente no idoso. Né? O idoso que vai dormir às 19 horas e acorda 3 horas da manhã, ele já consumiu o que ele tinha de propriedade, de capacidade para dormir. Né? Sérgio, acordar 4 da manhã, de toda forma, é ruim? Pode ser ruim? Não, depende do ritmo do paciente. Né? Esse paciente, por exemplo, que dorme às 19 e acorda às 4, não tem problema nenhum. Não tem problema, ele dormiu 7, 8 horas, está tudo bem. Mas do ponto de vista social, isso é ruim. Porque às vezes atrapalha a rotina da casa, às vezes o indivíduo não se satisfaz em estar acordado naquele horário, ou então quer fazer atividades até mais tarde na noite, não consegue, né? Quer fazer atividades até as 10 horas da noite, não consegue. Então depende muito da capacidade de se adaptar. Assim como o contrário também, acordar tarde e dormir tarde pode ser fisiológico desde que o indivíduo consiga se adaptar. Por exemplo, a pessoa que acorda às 11 da manhã, se ele trabalha à tarde e à noite, não tem problema, ele pode manter esse ritmo de sono. Não faz mal para o organismo. Vamos passar agora então para as perguntas que os internautas nos mandaram. A Bruna Vieira, ela diz que sofre de ansiedade e fica muito pior manter a constância normal do sono com o distanciamento social. Só consegue dormir 2 da madrugada, acorda às 8 da manhã. E aí ela diz que isso é angustiante. Como é que ela pode melhorar isso? Sim. Olha, é interessante a gente lembrar, tanto se enquadraria em insônia, né? Ela tem dificuldade para iniciar o sono. É interessante a gente lembrar que 50% das insônias crônicas, essas que persistem mais de 3 meses, elas estão relacionadas a algum transtorno psiquiátrico ou emocional. Né? Falando de transtorno psiquiátrico, isso inclui coisas leves também, né? Não é só doença severa, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc. As principais são transtorno de ansiedade e depressão. Então, muitas das vezes, a insônia ela é uma insônia secundária a essa doença que não está sendo tratada. Então, o indivíduo ansioso que tem dificuldade para dormir, o foco do tratamento dele tem que ser o tratamento da ansiedade. E muitas das vezes a medicação que se utiliza sequer é utilizada à noite. Às vezes a insônia então é uma ponta de um iceberg de um transtorno muito maior. Exatamente. Né? E isso é de especial importância nos quadros de depressão. O indivíduo com depressão ele às vezes inicia o sono bem e ele acorda no meio da madrugada. Esse é o padrão mais característico da insônia da depressão. E às vezes a pessoa, ou por não conhecer os sintomas, ou por negar a possibilidade de estar deprimido, né? É uma doença ainda com muito estigma, né? Às vezes não percebe e passa anos tendo insônia, às vezes tratando só com o uso do remédio para tentar melhorar o sono e não trata a causa da insônia. Então é importante a gente tratar as possíveis causas relacionadas com a insônia para que isso tenha uma melhora efetiva. Sérgio, e para higiene do sono, o que tu recomendas? Bem, tem uma série de atitudes que podem favorecer o sono de boa qualidade, né? Dentre essas inúmeras, eu poderia citar 3 que eu considero fundamental. A primeira delas é o indivíduo nunca deitar na cama para esperar o sono chegar. Deitar para esperar o sono chegar cria uma expectativa com relação ao desempenho do sono e isso faz com que a pessoa passe a se sentir preocupada e mais alerta. E isso, portanto, atrapalha o início do sono. A gente só deve ir deitar na cama quando já estiver com sono. A outra orientação caso o indivíduo deite na cama e tenha dificuldade para iniciar o sono ou então desperte no meio da madrugada e demore muito para voltar a dormir, a gente recomenda que o indivíduo levante da cama e vá fazer qualquer outra atividade que não seja muito estimulante. E tem que ser em um ambiente que não seja muito iluminado também. Exemplo de atividades? Leitura, pode até ser assistir televisão, desde que o programa não seja tão interessante, não seja o programa da principal preferência. Coloca num programa de receitas aí, né? Programa de receita pode ser algo, né? Eu costumo recomendar um filme monótono. Né?
e voltar para a cama só quando estiver com sono, né? Lembrando que não pode ser ambiente muito claro. Por quê? Porque inibe a melatonina, né? E atrapalha o sono. E isso deve ser feito tanto no início da noite, se tiver dificuldade para iniciar o sono, quanto se o indivíduo acordar no meio da madrugada. E a outra recomendação é não fazer atividades diversas deitado na cama, como mesmo leitura, né? Leitura, assistir TV, uso de aparelho eletrônico como smartphone, né? Principalmente smartphone, porque além do estímulo intelectual tem o estímulo luminoso ali inibindo o sono. Cama é para dormir então, né? Cama é para dormir e também para atividade sexual é permitido, né? E com o tempo o indivíduo se acostuma a fazer atividades diversas na cama e acaba perdendo a rotina que faz com que o cérebro desacelere e entre no estágio inicial do sono. A Raíssa Martins, ela diz aqui, não consigo dormir à noite, nem aquela velha soneca da tarde consigo mais. Provavelmente um componente de ansiedade agora, né? É possível, né? Mas a insônia, ela pode persistir, ela pode existir independente dessas comorbidades da ansiedade ou não. Tem indivíduo que tem insônia que não tem ansiedade, né? Esse sono após o almoço, ele é bom? Ele é bom desde que seja limitado a 40 minutos, no máximo 1 hora. Mais do que isso, ele já atrapalha o sono da noite. Ele atrapalha o sono da noite, né? Bem, mas a gente mede a gravidade da insônia pelo tamanho da privação do sono, né? Então o indivíduo, quanto menos dorme, mais grave a insônia dele, e pela repercussão diurna, né? E é interessante lembrar também, Iglesias, que existe um tipo de insônia onde o indivíduo dorme bem, mas ele não percebe que dorme. Isso às vezes é relatado pelos familiares, de que a pessoa dorme e que às vezes quando entra no quarto a pessoa está roncando ou está dormindo, né? E também isso pode ser caracterizado no exame de polissonografia, que é o exame do sono. Mas a pessoa acorda de manhã com a sensação de que não dormiu nada e tem convicção de que não dormiu. Em geral, a gente suspeita disso no indivíduo que diz que não dorme nada a noite inteira. Porque mesmo quem tem insônia costuma dormir algumas horas de cochilo ao longo da noite. Sonambulismo? Bem, sonambulismo é uma doença predominante da infância. Uma quantidade muito pequena de casos persiste na idade adulta e é uma doença benigna. Dificilmente precisa de tratamento medicamentoso, de alguma intervenção. Em geral, as pessoas precisam se precaver de acidentes dentro de casa, né? Evitar que pule de uma janela, né? De que manuseie algum objeto cortante, alguma arma, né? Então, esses são os cuidados principais. A Aline pergunta, criança de 9 anos volta a dormir e não consegue lembrar de nada ao acordar. O que pode ser? Já acontecia antes, pesadelos recorrentes, acorda assustada, chorando, suada e não fala coisa com coisa. Isso parece ser terror noturno, né? Terror noturno é uma doença típica da infância também, onde a criança acorda gritando, assustada e não consegue contactuar, e nesse período a criança sequer tem consciência do que está acontecendo. Depois de alguns minutos volta a dormir e quando acorda depois não lembra de nada do que aconteceu desse episódio, né? É uma situação assustadora, é terrível para os pais, mas é benigno, não causa nenhum problema para a criança, né? Mas em geral é necessário que haja uma orientação profissional, porque causa muita angústia na família, muito transtorno, tá bom? Mas essa história parece muito com o terror noturno, tá? Yuri pergunta, dormir 3 horas por dia pode acarretar doenças neurológicas ou cardíacas? Você já falou de aumento de risco cardiovascular, de depressão também. Isso, né? Aumento do risco de depressão, aumento do risco cardiovascular, predisposição para ganho de peso, resistência à insulina, então todas essas questões. Estágios pré-diabéticos, quando ele diz aumento da resistência à insulina, é disso que o Dr. Sérgio está falando. Márcio pergunta, você tem receio que aumente o número de pacientes com dependência de benzodiazepínicos? Acho que nesse momento é muito provável, né, Sérgio? Dependência de benzodiazepínico, assim como de qualquer outra medicação de uso controlado, ela depende muito do acesso a receitas, né?
Então a prescrição é indiscriminada, o uso é indiscriminado e a prescrição é indiscriminada também, né? A outra coisa é que a dependência ela depende do tempo de uso. Uhum. Então, se esse desafio que a gente está passando logo se resolver, é possível que isso não gere dependência de benzodiazepínicos na população. Mas talvez as consequências sejam maiores, não é, Iglesio? Uhum. Essa crise agora é um problema de saúde, mas no futuro vai ser um problema econômico, social, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Eu espero que esse problema não seja manuseado com o uso de medicações dessa natureza, né? Tem outras formas da gente contornar isso, inclusive para quem precisa de medicação, existem outras medicações seguras para tratar ansiedade, para tratar insônia, não precisa ser benzodiazepínico, tarja preta. O Diego perguntou, meditação e música clássica ajudam? Qualquer técnica de relaxamento ajuda ao início do sono, tá? Yoga, meditação, banho morno, alongamento, qualquer coisa que possa melhorar a ansiedade, melhora a qualidade do sono. É importante lembrar, eu estou falando de alongamento, mas atividade física melhora o sono, mas tem que ser longe do horário de dormir. Então, porque aumenta a excitação, né? Aumenta a excitação, o indivíduo fica mais desperto, adrenalina alta e isso atrapalha o sono. Esse intervalo tem que ser de no mínimo 2 horas, entre o término da atividade física e o início do horário de sono. Marlene pergunta, maracujá faz bem para o sono? Maracujá sim. Do maracujá que é extraída a passiflora. Né? Então tem efeito ansiolítico, pode causar sono em alguns indivíduos, pode ser utilizado em quem se sente bem. Né? Uhum. E para terminar, a pergunta da Fernanda Branco, muito boa. Ansiedade, insônia e pandemia. Como é que a gente dorme bem com tudo isso? Pois é. Então, como a gente já falou aqui ao longo da conversa, né, a ansiedade e os transtornos psiquiátricos eles estão muito relacionados com a insônia. E existe uma insônia, Iglesio, que é a chamada insônia transitória ou situacional ou de ajustamento. São sinônimos, né? Que é uma insônia onde existe um desencadeante e uma vez retirado o desencadeante da insônia, o indivíduo volta a dormir bem. Né? A gente pode utilizar como exemplo a pessoa que teve uma fratura no braço, precisou engessar e aquele gesso atrapalha, e nos dias que ela tiver com o gesso atrapalhando, ela vai dormir mal. Uhum. Né? As situações estressantes, elas também podem funcionar dessa forma. Uhum. Então, problemas financeiros, preocupações com saúde, estresse familiar, problemas conjugais, tudo isso podem desencadear transitoriamente uma insônia, que uma vez que esses problemas estejam solucionados, o sono volta ao normal. Alguns indivíduos com uma predisposição de cronificar essa insônia, mesmo com o problema resolvido, eles passam a dormir mal, porque adquirem hábitos inadequados de sono, porque já possuíam alguma predisposição para ficar hiperalerta e aí aprenderam a ficar hiperalerta ao deitar na cama, e aí pode surgir uma insônia crônica. Mas na grande maioria dos casos, uma vez resolvido o fator desencadeante, a pessoa volta a dormir bem. E isso tem a ver com o que a gente está passando agora, que é uma situação predominantemente transitória. Né? A gente espera que essa situação da epidemia se resolva nos próximos meses, né? Não sabemos ainda em quantos meses, mas nos próximos meses, e a gente espera que o sono das pessoas volte ao normal também. Sexo antes de dormir, melhora a qualidade do sono? Pode melhorar como forma de relaxamento, né? Mas algumas pessoas se sentem muito estimuladas. Independente de orgasmo ou não, por exemplo, o homem chega ao orgasmo, a mulher não. A noite de sono é boa para os dois, ou esse fato dela não ter chegado ao orgasmo deixa ela no estado de excitação que ela vai demorar mais para dormir? Eu acho que isso depende muito da dinâmica do casal, né? Até porque essas relações, elas podem, esses problemas, essa não reciprocidade, ela tem significado diferente para as pessoas. Então pode ser que tenha mulher que não atinge o orgasmo e se satisfaça.
Se isso trouxer relaxamento, isso vai fazer com que ela durma melhor. Se isso trouxer insatisfação, né, ou contrariedade, pode ser que ela não durma bem. Né? Maravilha. Sérgio, eu quero te agradecer, foi ótima essa conversa nossa, esclareceu muita coisa, a gente espera que as pessoas busquem manter a tranquilidade da melhor forma possível, exercícios dentro de casa, leituras, convivência harmoniosa com a família e, acima de tudo, muita paciência, né, Sérgio, para enfrentar esses tempos difíceis. Muita paciência, fé, a gente tem que ser positivo porque a situação é realmente difícil para todo mundo. É isso aí. Ah, até parece. Também não pode. É isso aí, pessoal. É isso aí.